Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 3 até o versículo 11. A versão está um pouquinho diferente aqui, mas está quase igual. Está escrito assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que condizem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai ou adicionai com a vossa fé a virtude o conhecimento ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Irmãos, se vocês quiserem deixar essa passagem aberta aí, porque a gente vai, como posso dizer, passear um pouco por essa passagem. Nesses 9 versículos, Pedro praticamente explica como que é toda a jornada do cristão. Desde quando a gente conhece a Cristo e até o momento que a gente entra no céu, chega no final aqui. Eu falo que, para mim, o que isso mostra como papel era raro naquela época, porque ele teve que condensar todo esse conhecimento em apenas 9 versículos. Eu tenho refletido nessa passagem há um tempo, e o que eu percebo, quando eu comecei a estudar um pouco disso, primeiro, entre os versículos 5 e 8 ali, tem uma questão que é como se fosse a formação dessa natureza divina em nós, certo? Vocês viram ali no versículo 4 que fala assim que nós temos que assim, com tudo isso que acontece, nós seremos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, Deus formando em nós, e vai formando em nós a natureza de Deus. Né? A Bíblia fala que de uma forma o Espírito trabalha em nós, formando em nós o caráter de Cristo. Da mesma forma, ou seja, a nossa caminhada com Deus, como diz João Batista, convém que Ele cresça e eu diminua. Então, quando a natureza de Deus começa a ser formada em nós, aquele meio que dá pra gente como se fosse uma receita, explicando pra gente como isso funciona. Alguns estudiosos dizem que esse trecho, entre o versículo 5 e o 7, dizem que é a escada da formação do caráter cristão. Ou seja, isso que a gente leu aqui, se a gente seguir esses passos, de certa forma gera em nós o caráter de Cristo. O que é interessante é que esse estilo literário, de você fala assim, fé na virtude, virtude no conhecimento, conhecimento no domínio próprio, você vai fazendo essas conexões, era um estilo literário muito usado nessa época. Na verdade, se você abrir a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5, lá em versículo 3 e 4, é aquela passagem que ele fala: eu me alegro nas tribulações, porque a tribulação gera perseverança, perseverança gera experiência, experiência gera esperança. Então a gente vê algumas vezes na Bíblia essa estrutura literária mostrando como se fosse essa ordem, mas o que é interessante, que são as pessoas que estudam essa parte, como posso dizer, a parte gramatical, a parte da sintática aí do idioma, falava que era assim: o importante nessa jornada era o primeiro passo, porque ele era o primeiro passo mesmo, e o último passo, porque o último passo era realmente o último passo. Tudo que acontecia no meio não necessariamente era sequencial. Então ele falava assim, então, o primeiro ponto é o que realmente vai começar essa jornada, o último ponto é quando a jornada termina, mas o que acontece no meio pode ser que aconteça em ordens, em quantidades ou em disposições diferentes. Quando eu estava lendo sobre isso, aí eu falei assim, poxa, então, se a gente for analisar um pouquinho o que está escrito aqui entre os versículos 5 e 8, a gente começa a ver que até Cristo ser formado em nós, como está lá em Gálatas 4,19, primeiro, todos nós temos essas características, A gente vai dar uma olhadinha nelas. Então, assim, elas existem em nós. Se a gente for olhar ali no versículo 8, a primeira parte do versículo fala assim: porque estas coisas existindo em vós, mas aí tem outra coisa que ele fala, e em vós aumentando.
Então a primeira coisa que Deus começa a falar pra gente, então, olha, quando vocês, cada um, né, se a gente olhar cada um da gente aqui, quando a gente conheceu a Cristo, pensa que você tem 8 copos na sua frente, que é um copo de cada um desses, um para fé, um para o conhecimento, um para virtude, um para o domínio próprio, um para piedade, um para perseverança, um para fidelidade e um para o amor. Vamos supor que você tem esses 8 copos na sua frente. Cada um, quando entrou na frente de Jesus, você já tinha esse copo um pouquinho de alguma coisa ali. Alguns tinham um pouquinho mais de domínio próprio. O Pedro, por exemplo, estava tipo, tinha até um furo no fundo, que nada entrava de domínio de temperança ali. Todos nós temos isso, certo? Se a gente for olhar dessa forma, se a gente pensando por essa questão do estilo literário, quando começa a derramar a natureza de Cristo em nós, o primeiro copo é a fé. Enquanto não tem uma gota ali na fé, todos os outros copos não importam, porque não vai formar nada na gente. Então ali começa a encher a fé. E aos poucos, cada um desses copos, na nossa caminhada com Cristo, ela vai se enchendo. Deus usa a vida uns dos outros para que, de certa forma, eu que sou um cara, de repente, que não sou muito bom, de repente, em domínio próprio, eu vou chegar perto de alguém que tem o domínio próprio. Essa pessoa me ensinando e Deus vai usando isso para encher dessa forma. Então, o primeiro copo que enche é o da fé. A fé, quando ela se torna perfeita em nós, é quando nós entendemos que essa transformação é necessária. E o último copo que enche é o copo do amor. Porque o amor perfeito, né, o amor total, o amor completo, o amor que é como se fosse o amor de Deus, ele só existe em nós quando todas essas outras virtudes também têm que estar presentes. Então, só para a gente entrar um pouco no texto, né? No versículo 5 ele começa a falar, né? O primeiro passo que ele fala é fé, né? Ou seja, acrescente a vossa fé. A gente começa com fé. Então a fé, né? Ou seja, é aquilo que gera no nosso coração no momento que a gente, né? O momento do arrependimento e a salvação, né? Quando Deus realmente confirma que nós caminhamos com isso. Ali começa o momento da fé. Tudo começa, né? Dessa forma, para se nascer. Isso também acho que se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver que isso realmente é algo claro. Em Hebreus, né, em 2 versículos específicos, né, tem em Hebreus 10:38, fala que o justo viverá pela fé. E logo em seguida, no Hebreus 11:6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, eu acho que ninguém aqui vai, como se fosse, Luiz, eu discordo, acho que eu preciso de fé para ser cristão, eu preciso de fé para estar aqui. Acho que ninguém vai debater isso, certo? Então a fé é o começo. Então, por que isso é importante? Porque tudo que a gente vai discutir daqui para frente, seja qualquer uma das outras virtudes que a gente está falando aqui, se não tiver fé, ela pode levar a gente para um caminho completamente diferente. A gente pega um exemplo básico, a gente fala da virtude. A virtude, né, no segundo, fala assim, adicione a sua fé à virtude. A virtude, né, fala na palavra grega, arete, fala que isso é excelência de caráter. Aquilo que habilita a pessoa para atingir seus objetivos e propósitos. Você vê isso muito onde? Nas histórias dos heróis gregos, né? O Hércules, esses caras chegavam, eles tinham essa virtude, eles tinham esse direcionamento. Mas quando você tem virtude sem fé, às vezes você vai procurar aquilo que é certo aos seus próprios olhos, ou aquilo que é certo de acordo com a visão social. Você vai ser uma pessoa muito boa, que nem, né? Eu estava falando aqui do homem que falou do bom mestre, né? Se você for olhar por virtude, não tinha como negar, existe virtude. Mas se ela não está adicionada à fé, você pode gerar pessoas que são muito boas no seu comportamento, mas não há transformação e geração do caráter de Cristo, certo? Então, fé é a base de todas as coisas. Quando a gente vai para o final agora, a gente falou do começo da fé, vamos falar do final, que é o quê? O amor. Esse amor, quando a gente chega nessa palavra, é uma coisa também que, né, o Diego, numa das aulas de escola dominical, falando da questão do amor ágape, né? Essa palavra é o ágape. Não é o amor, né, fraternal, o amor de pai e filho, o amor eros, é o amor ágape, é o amor completo. Né? Quando eu estava estudando, eu tenho um pastor, né, que ele menciona que o amor ágape é o amor que nos faz ver o outro como Deus o vê. Eu achei essa expressão tão forte, porque, né, entrando um pouco no que o Vinícius falou, né, ele fala assim, perdoar o irmão, né, que está junto com a gente aqui, não é fácil ver Jesus nele. Mas e quando você tem que orar para uma pessoa que você abomina, você acha uma pessoa terrível, e Deus fala assim, mas quando o amor perfeito de Deus é formado na gente, a gente olha para essa pessoa e a gente consegue ver o que Deus vê nele. Eu honestamente não estou nem perto disso, eu acho. Não que eu saia por aí odiando muita gente, mas conseguir olhar para alguém e ver a natureza de Deus e ver aquilo que Deus fez. Ó, eu criei essa pessoa para ela ser isso. Eu vejo ela assim. E Deus fala assim, você também tem que ver. Então assim, começa com fé. Imagina, para chegar nesse estado que a gente chama esse ponto, a sua fé tem que estar lá no talo
E todas as outras ali também tem que estar cheio, porque senão não tem como. Não existe como a gente, com o nosso próprio esforço humano, chegar nesse ponto que a gente consegue transbordar o amor de Deus. Aí quando eu estava lendo essa, né, se a gente for falar de amor, né, a gente não pode esquecer de falar de João, né, que ele era o discípulo que Jesus amava, né, o discípulo do amor, como ele fala assim. Então lá em João 13,35 ele fala, né, Jesus fala, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E aí, 1 João, né, se a gente for lá em 1 João 4, João fala extensamente sobre amor, entre os versículos 7 e 21. Mas ele fala, no versículo 7 e 8, assim: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, ou seja, tem a natureza de Deus. E conhece a Deus. Ou seja, você pode ser nascido de Deus e não necessariamente conhecer a Deus, que também é outro ponto, por isso que uma das virtudes que a gente fala depois é o conhecimento. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no versículo 19 fala assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, a gente só sabe o que é amor porque Ele nos amou. Se Deus não tivesse mostrado pra gente o que é o amor, a gente pode chegar perto. Ah não, olha só, cuidado, carinho, tudo mais. Mas entender o que é o amor, a gente só entende porque Ele nos amou primeiro. Então se a gente começa, né, analisando de novo essas virtudes, né? No início, fé. A fé é aquilo que inicia tudo. E o amor, como a gente falou agora, é aquilo que completa a obra da formação da natureza de Deus na gente. De novo, falando do versículo 4, fala coparticipantes da natureza divina. Quando, meditando sobre essa passagem, a gente fala do fé e do amor. E aí me lembrou daquele versículo em 1 Coríntios 13, né, que fala assim, que no final permanecem três: a fé, a esperança e o amor. Então, se vocês me permitem uma dança teológica aqui, se a gente fala da fé e do amor como os dois pontos iniciais, tudo isso que existe no meio são como se fossem disciplinas de esperança, de alguém que espera ou que tem expectativa de que em nós seja formado o caráter de Cristo. E elas são as 6 que estão no caminho. Fala virtude, conhecimento e domínio próprio, perseverança, piedade e fraternidade. Então, não vou entrar nos detalhes, mas se a gente começar a analisar, a única coisa que eu quero mencionar é o seguinte: primeiro, como eu mencionei no começo, não necessariamente vai ser numa ordem. Então, por exemplo, a gente fala virtude, conhecimento e domínio próprio. Quer dizer, então, que eu só vou ter conhecimento quando eu desenvolver virtude em mim? Não. Às vezes tem gente com muito conhecimento já, mas pouco domínio próprio. Ou muito conhecimento e quase nada de virtude. Eu acho que assim, é o que a gente às vezes mais vê na nossa jornada, pessoas que às vezes começam a ler a Bíblia, começam a mergulhar na palavra, e elas às vezes começam a ficar tão cheias daquilo, que aí, quando você tem todo aquele conhecimento, ou seja, o conhecimento, quando ele não tem virtude, ele começa a gerar às vezes soberba. O conhecimento, se não tiver fidelidade, que é o amor aos seus irmãos, ele pode gerar o quê? Um legalismo, uma atitude que destrói uma pessoa. Então, por que Deus está falando que essas virtudes entre a fé e o amor, elas vão crescendo e aumentando de forma progressiva? Porque se você cresce uma sem ter o contrabalanço da outra, a gente começa a se perder. Mas alguns exemplos: se a gente tiver domínio próprio sem conhecimento, a gente na verdade pode ter um domínio próprio que é cego. Então assim, eu acho que eu tenho que dominar essa parte, mas essa parte aqui não, isso aqui é minha natureza, eu sou assim mesmo. Então você tem um domínio próprio que ele é seletivo, parcial ou cego. Se você tem perseverança, ou seja, a perseverança é que você continua, uma resistência inabalável, mas se você tem a perseverança, mas sem ter domínio próprio, sem ter conhecimento, às vezes é só teimosia. Você é teimoso, sou perseverante. Não, você não é perseverante, você está sendo teimoso. É um tipo de perseverança, mas talvez a perseverança que não é embasada nas outras coisas. Um que eu acho muito interessante é a piedade, né? Que a gente fala de piedade, que é essa questão da prática com devoção, né? O Franz falou da questão aí, para os católicos isso é um termo muito mais claro do que às vezes para os evangélicos, o que é uma coisa muito triste, na verdade. Então, alguém fala assim, uma pessoa tão piedosa, é uma coisa que perdeu-se de certa forma na igreja. Mas fala que essa prática com devoção, né, com crenças apropriadas, corretas. Aí você fala assim, não, tô, de novo, né, o que foi falar com o bom mestre, né? Ele fala assim, não, eu sigo tudo isso aí, estou fazendo certinho, com devoção. Mas se você você tem a piedade, mas não tem fraternidade, você entra no legalismo, você está só seguindo a regrinha para cumprir tabela. Se você tem piedade, mas você não tem conhecimento, às vezes você vai acabar entrando na heresia. Imagina só, se aqui, vamos supor, ninguém pode ler a Bíblia. Então eu entro aqui e começo a falar assim, não, porque Jesus falou, você já deve ter visto isso, que se você procurar no YouTube você acha, que isso é um fantástico até. Um pastor, em algum lugar do Brasil, que
começou a sair com uma mulher da igreja, que não era a esposa dele. Aí falou assim, não, mas está escrito aqui na Bíblia, está aqui, ó, pega uma mulher e adultera. Não, está escrito, pega uma mulher adúltera. Ah, é? Saiu a repórter e falou isso pra ele. Falou assim, se você não visse na TV, você acha que é piada. Mas quantas vezes a gente lê uma parte da Bíblia, porque não tem o conhecimento, não desenvolveu essa parte, começa a falar que não, tá aqui, ó, pode ser isso mesmo. A gente pode usar partes da Bíblia para justificar um comportamento errado. Certo? Eu falava isso, tinha um pastor que falava pra gente assim, que aquele cara gosta de brigar na rua, era brigão, conheceu Jesus, continuava brigando, peraí, mas por que você está brigando ainda? Ele falou assim, não, está escrito na Bíblia, de graça receber, de graça dai. Eu só vim pra cima de mim, eu dou mesmo. É da Bíblia, mas tá certo? Não tá. Então a gente fala assim, a gente quer ter a piedade, quer seguir o que está escrito, mas não tem conhecimento, a gente pode cair numa heresia, pode cair num caminho errado, certo? Aí você fala, por exemplo, aí a última que fala da fraternidade, né, que fala da Filadélfia, né, ou Filéu, tudo mais, que é o amor entre amigos, né? E aí fala assim, se você tem fidelidade, você tem essa fraternidade, né, esse amor entre irmãos, mas você não tem fé, o que é isso? Vamos achar o jogo Botafogo, lá todo mundo junto. Tá a fraternidade, tá todo mundo torcendo junto, não sei o quê, mas não tem fé. É um grupo social. E infelizmente, muitas igrejas têm se tornado isso. Não, o pessoal que eu gosto, eu tô lá, mas não é para buscar a fé, não tá mais buscando a Cristo, eu estou buscando o quê? Comunidade, estou buscando a proximidade. Principalmente em comunidades que estão fora do Brasil, que está todo mundo às vezes sedento por ouvir um português, comer um pão de queijo, tomar um cafezinho, fazer alguma coisa, e se torna muitas vezes apenas um lugar que você congrega para ter esse consolo. Então, por que eu estou falando isso dessa forma? Porque muitas vezes, quando a gente está no caminho na nossa jornada com Deus, a gente pega principalmente a parte do domínio próprio ou discernimento, a gente se perde porque a gente acha que eu só tenho que me preocupar com o que é ruim. E às vezes a gente se perde às vezes no que é bom. Quando a gente começa nessa formação da natureza de Cristo, Deus não trabalha na gente só naquilo que a gente está errando, mas Ele trabalha naquilo que a gente está fazendo certo, mas da forma errada. A última parte, só para falar, né, a questão dessa formação do caráter, quando a gente entra na consequência, né, quando a gente vai lá para o final, quando a gente chega ali no final, no versículo 11, ele fala que isso é a entrada no céu. Mas ele fala assim, dessa maneira será amplamente suprida a nossa entrada nos céus. Essa amplamente suprida, em outras traduções falam, amplamente concedida, ricamente providos, e aquela versão, a mensagem fala com caminhos abertos, ou seja, essa formação do caráter na gente, quando a gente chegar no final, quando Deus fala assim, ó, servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. As portas estão abertas para você entrar no reino. Nossa, que enche de esperança, mas isso no versículo 11, mas você volta para o versículo 10, ele fala assim, só para fazer um paralelo, no versículo 5 fala, reunindo toda a vossa diligência, comecem a associar a sua fé e ele vai no caminho, ou seja, você tem que pegar toda a sua diligência, toda a sua atenção, todo o seu esforço. Mas no versículo 10 ele fala assim, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Mas espera aí, eu já peguei toda a minha diligência para começar nessa jornada. E agora você está falando que eu tenho que ter diligência cada vez maior? É isso. Então o que isso significa? Que as nossas lutas vão ser cada vez mais fortes, maiores. Que as dificuldades que a gente vai enfrentar vão ser desafios cada vez maiores para a nossa fé. Que, de certa forma, a nossa vida se torna cada vez mais difícil, porque, né, como a irmã Elisângela falou, o caminho é estreito. Se está ficando muito fácil, muito leve, acho que melhor dar uma olhada. Será que eu peguei a porta errada aqui em outro lugar? Né? Então é com diligência cada vez maior. E qual que é o objetivo? Aí também está no versículo 10, confirmar a vossa vocação e a vossa eleição, ou seja, a vocação é o quê? Você foi chamado para fazer alguma coisa, mas a eleição você foi escolhido porque você é alguém. Ou seja, essa jornada, quando você está crescendo em Cristo, Ele está te confirmando, você é cordeiro de Deus, você é meu filho, você é meu irmão. E do outro lado está falando assim, e aqui é o que você tem que fazer, essa é a sua vocação. E aí entra a questão que para mim é um dos desafios mais complicados, que é no final do versículo 10 que ele fala assim, não tropeçareis em tempo algum. Acho que isso é... Você chegar nesse ponto que você sabe que você está conseguindo andar sem ter medo de tropeçar, realmente tem que ser algo importante. E por fim, no versículo 8, né, que é a última coisa que eu queria falar, ele fala sobre o quê? Que nós não podemos ser inativos nem infrutíferos, ou nem ociosos ou estéreis, né? O que isso quer dizer? Inativo é aquele que não faz nada. Certo? Infrutífero é aquele que faz, só que não gera fruto. São duas coisas diferentes. Então,
Por que isso é importante? Às vezes na igreja, às vezes na nossa vida, pô, mas eu estou fazendo na nossa casa. Não, mas eu estou fazendo as coisas lá em casa. Mas peraí, realmente, você pode não estar inoperante, mas você está sendo frutífero? Então, a formação do caráter em Cristo em nós não faz com que a gente apenas faça alguma coisa, mas que a gente gere fruto em tudo que a gente faz, certo? Então, a gente vai passando por toda essa jornada, né? A gente começa pela fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, virtude, fraternidade, chega no amor. A gente é confirmado, a gente é chamado, a gente não tropeça mais, né? E aí fala, né, tipo, a gente não é mais inativo nem infrutífero. O que eu achei interessante é que no versículo 9 ele fala assim, a falta dessas características, né, essas coisas para quem não estão presentes é cego. Fala assim, é cego. Aí ele continua, vendo apenas. Fala, peraí. Como assim? Você fala que a pessoa é cega e logo em seguida você fala assim, vendo apenas. Então por quê? Essa visão, né, é o quê? Existem essas virtudes, mas elas não estão presentes, ou seja, alguém que está só focado no passado, está só focado no seu mundo ali recente. De certa forma, isso é um cristão que perdeu a perspectiva da eternidade. Nós esquecemos que nós somos eternos, esquecemos que o nosso objetivo é entrar no céu, esquecer que a nossa missão de vida não é simplesmente viver nesse mundo. Fala muito ali em 1 Coríntios 15, 19, que diz, né, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida presente, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E não é só todos os crentes. Ou seja, se você aceitou a Cristo e você quer viver sem pensar na eternidade, você é pior do que aquele que está lá vivendo a vida pensando que não, morri e acabou. Ou seja, o fiel da balança, né, o nível subiu muito, muito para a gente conseguir chegar nesse ponto. Aí, né, quando a gente fala disso, né, para terminar. Então tá, Luiz, beleza, você veio aqui nessa palavra que nos encheu de esperança e tranquilidade agora. Quer dizer que eu tenho que fazer tudo isso e não consigo fazer mesmo, porque o nível é muito alto. Aí a gente volta para o versículo 3 dessa passagem. No versículo 3 ele fala: visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem a vida. Tudo que a gente precisa para fazer tudo isso que a gente falou nesses últimos 22 minutos, talvez, aí, tudo que a gente falou já foi dado por nós, por Deus. Então não é a sua força, não é o seu esforço, não é a sua capacidade, não é a sua literalidade, não é a sua capacidade, sua oratória, não é nada disso. Tudo já provém de Deus para que a gente consiga chegar nessa questão final. A Bíblia fala também, né, se a gente continua nessa passagem, ele fala assim, todas as coisas que conduzem à vida, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, ou seja, daí de novo falando do chamado, certo? E aí no versículo 4 ele fala, por quais nos têm sido doadas nessas promessas, as suas preciosas promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, Deus nos convida, Deus nos equipa, ou seja, dá tudo aquilo que a gente precisa, e Deus nos livra daquilo que também nos impede, que é a nossa natureza humana. Ou seja, é uma jornada que cada um de nós vai passar, mas não é o seu esforço, não é a sua capacidade. É você entender que aquilo que é necessário para que a gente consiga fazer isso, vem de Deus. Então, para a gente terminar essa reflexão, né, que aí é o que está ali também no versículo 3, fala, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Então, eu quero convidar, né, encorajar os irmãos da mesma forma como Deus tem me encorajado nessa mensagem, dizendo que nós temos que conhecer a Cristo. Porque conhecer a Cristo, obviamente, nós vamos entender qual que é a natureza divina e nós também poderemos ser coparticipantes dessa natureza. E apenas através do conhecimento de Cristo a gente vai conseguir fazer dessa forma. E abracem, irmãos, as muito grandes promessas, né, que nos livram das corrupções do mundo. Então, de uma forma, a gente busca conhecer a Deus, mas também a gente não esquece que não é só o nosso conhecimento e o nosso esforço para conhecer. Nós temos que ouvir as promessas dele, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não perceba, mas abraça essas promessas, porque elas que geram em nós a capacidade de realmente Deus trabalhar e tirar de nós toda essa sujeira que nos impede de encher os nossos copos com a natureza divina.